você gerencie seus pensamentos, impugne essa emoção angustiante, cobre menos de você. Tenha um caso de amor com a sua qualidade de vida, porque a vida é bela e breve como gota de orvalho. Me prometa que vai filtrar estímulos estressantes, vai mudar o seu estilo de vida, vai fazer da sua história um texto onde escreve os capítulos mais importantes da sua vida. Quando o mundo desabar sobre você, jamais desista de quem você ama. Lute pelos seus sonhos, pois uma vida sem sonho é uma manhã. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre, que sempre buscamos, se faça presente entre nós, na nossa vida e durante todos os nossos dias. Hoje temos como palestrante nosso amigo Adeilson Sales. Acertei dessa vez, né? Porque eu sempre chamo Adeilton. É Adeilson Sales. E é uma pessoa muito dedicada ao estudo do Evangelho, escritor. É uma pessoa que todos nós aqui aprendemos a admirar, a amar, né? E vai nos trazer um tema assim altamente instigante, porque ele vai falar a respeito da figura central que nos move e nos faz vir até aqui. É através dos ensinos dele que nós estamos aqui. É querendo aprender, é querendo pôr nas nossas vidas esses ensinos. Ele vai trazer como tema o Cristo Consolador. E em casa, eu pensando, o que é que eu posso levar para iniciar esse dia, né? Aí, através do livro Bem-aventurados os Aflitos, através desse livro aqui, onde tem várias mensagens, tem um título que é formidável, que é Dar-se-lhe-á. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É uma passagem de Lucas, do capítulo 19, versículo 26. Quando a gente começa a ler, a gente se atém, de repente, apenas aquilo que a nossa mente mais facilmente detecta, que é o que tem será dado. De imediato, a gente se reporta àquilo que tem como sendo bens pessoais, como sendo bens de aquisição, como sendo riquezas, como sendo tudo que faz parte da nossa vida material. Só que nada que foi dito no Evangelho foi superficial. Tudo que Jesus nos trouxe tem um estudo profundo e muito, muito forte nas nossas vidas. E a partir das explicações de Emmanuel, porque nesse livro, Dr. Inácio Ferreira, ele se baseia muito nos estudos de Emmanuel, ele diz o seguinte, que, na verdade, essa compreensão fica mais difícil
da gente interpretar quando se lê superficialmente. Mas aí ele diz que aquilo que quem tem muito, mais lhe será dado, é no terreno das possibilidades. Quem renuncia com mais facilidade, mais renúncia pode vir a ter. Aí diz, mas eu tenho que renunciar para receber mais possibilidades de renúncia? Não, muitas vezes a gente necessita renunciar a dar uma resposta, renunciar a tantas coisas que nos chamam para uma vida mais fútil. É a gente renunciar, às vezes, em prol do outro. É a renúncia caridosa. Mais possibilidades de renunciar a gente vai encontrar nos nossos corações. Quem consegue ser mais disciplinado, mais disciplina passará a ter, mais facilidade terá de reger sua vida, suas conquistas, seus estudos, porque o Evangelho também é estudo. E à medida que a gente vai estudando, muito mais vai sendo dado para a gente, inclusive nessa possibilidade de mais entendimento. Quanto mais firme o alicerce de uma construção, ele nos fala, mais alto poderá se erguer um edifício. Então, quanto mais o desprendimento nosso daquilo que nos ata muito a uma vida material, mais facilidade a gente vai recebendo. Como é difícil o primeiro passo até chegar a essa casa, a uma outra casa espírita, a um outro templo. Como é difícil a gente começar a dar o primeiro passo da nossa reforma. Como é difícil a gente aprender com as diferenças. Como é difícil aceitar as criaturas como elas verdadeiramente são. E à medida que a gente começa a adquirir esse discernimento, mais facilmente a gente passa a compreender, a gente passa a aceitar, a gente passa a viver melhor. Porque quanto menos a gente aceita, nós é que nos maltratamos. Quando a gente tem aquela opinião formada sobre tudo, como diz Raul Seixas, né? Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, a gente precisa crescer também com aprendizado. Para quê? Para ter entendimento, compreender melhor a vida, compreender melhor as nossas necessidades. O mais importante é isso, é que a gente passa a compreender-se melhor. Quanto maior a semeadura, mais ampla é a colheita. Aí, o semear. O Evangelho nos traz, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Quanto mais a gente semeia boas sementes, não é só na qualidade do fruto que se vê na semeadura do campo, mas é na nossa semeadura da vida. Quanto mais a gente semeia, melhores frutos a gente vai dar. Porque uma semente ruim, ela não faz frutificar uma árvore boa. Então, que a gente possa, né? Quanto mais ter, será dado. Quanto mais tivermos fizermos esforços em nos melhorar, mais a gente vai aprender, mais a gente vai crescer, mais a gente vai entender o outro melhor. Porque ninguém chega aqui para melhorar apenas o outro. Mas é através do exemplo, é através de vencendo as nossas dificuldades, as criaturas que nos rodeiam, no lar, no trabalho, num grupo social, automaticamente vai percebendo e assim a gente vai fazendo a modificação da vida, do planeta, da sociedade, de tudo, enfim. Então, gente, que a gente possa estar aberto àquilo que Jesus disse que será dado. Vamos trabalhar para termos uma excelente semeadura. E, para não tomar muito tempo de Adeilson, que eu gosto muito de ouvir, né, o que ele fala, porque é assim, formidável, vou pedir a nosso irmão Fabiano para fazer a prece inicial.
Boa noite. Vamos serenar nossas mentes, entrar em sintonia com o divino Rabi da Galileia, que a todo tempo pulsa vibrações de amor e luz para cada um de nós. Querido Mestre Jesus, mais uma vez nos encontramos na tua seara, nos reconhecemos como irmãos e pedindo humildemente que a espiritualidade amiga que aqui se encontra nos intua, nos acalme, nos transmita seus bons fluidos e que através das lições trazidas pelo nosso amigo Adeilson, cada uma delas se reverta em proveito para cada um de nós dentro da medida do possível. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que Maria de Nazaré nos envolva no seu infinito amor. Sendo assim, eu passo a palavra a Rita para que dê por iniciada a palestra de hoje. Em nome de Deus, em nome de Jesus, da espiritualidade que se faz presente nesse momento, estamos dando por iniciado os trabalhos da noite de hoje. Adeilson, falando do Cristo. Boa noite a todos, muita paz. Que Jesus possa luarizar os nossos corações, nos envolvendo na sua ternura e no seu amor. E que ao retornarmos para os nossos lares, nós possamos para lá levar as benesses que a espiritualidade já semeia aqui, nesse nosso ambiente de trabalho e de oração. Bem, é sempre uma alegria ter a oportunidade de trabalhar aqui na nossa casa e fazemos isso realmente com júbilo na nossa alma, com profunda gratidão, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Quando a Daniela me ligou, me mandou uma mensagem para que eu escolhesse um tema para conversar nessa oportunidade, imediatamente eu me lembrei do capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador. Sem dúvida alguma, o título do capítulo já toca o nosso coração e a nossa alma, porque vivendo tempos tão difíceis, não é? Momentos tão amargos na história da humanidade, momentos tão desafiadores, em certos momentos, em certos instantes da nossa trajetória na presente encarnação, os nossos joelhos ameaçam dobrar sob o peso das provas que nos visitam neste momento de dolorosa transição da humanidade. E é certo que quando buscamos a casa espírita, além de procurarmos, evidentemente, os recursos terapêuticos que a instituição nos oferece, nós necessitamos mesmo de fato e precisamos de algo que nos console o coração, algo que nos traga esperança, que aponte caminhos, que direcione os nossos dias, que fortaleça a nossa fé. Fé tão abalada pelos maus feitos humanos, pelos momentos em que as criaturas se degladiam em busca do gozo das coisas materiais, onde o hedonismo é entronizado como o rei desses tempos, o hedonismo, ou seja, o prazer pelo prazer. As pessoas entendem nesse período de transição e de imensas dificuldades que é preciso gozar, que é preciso aproveitar tudo aquilo que a vida na terra nos apresenta, que é preciso experimentar a saciedade dos gostos, dos prazeres materiais. Só assim as pessoas entendem
que estão experimentando a felicidade. Todavia, nós estamos aprendendo a duras penas que a vida na terra não é feita de gozos, onde as pessoas estagiam numa colônia de férias. Muito pelo contrário, a cada dia estamos despertando mais e mais para a condição de escola, ou ainda para a condição de hospital, ou ainda poderíamos afiançar com muita tranquilidade para a condição de sanatório, que é o planeta Terra, já que cada um de nós carrega as suas mazelas, as suas dificuldades, os seus males, e é só no extirpamento desses males, e é um trabalho que compete a cada um, é que nós poderemos experimentar a relativa felicidade que se pode experimentar aqui na Terra. Mas é claro que nós precisamos de forças, precisamos nos fortalecer, e nunca houve para o coração humano uma necessidade tão grande de se conectar de novo com a mensagem de Jesus. Nunca houve para o homem tempos tão difíceis em que o Evangelho é o abrigo seguro onde nós podemos restaurar as nossas forças, buscar o soerguimento das nossas almas e dos nossos corações, a fim de que possamos fazer essa travessia aqui na Terra de maneira mais tranquila e minimamente equilibrada. E é por isso que eu peço licença para ler para nós aqui o item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do Cristo Consolador, capítulo 6, no seu item 3, que diz o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É certo que a nossa condição de espíritos ainda analfabetos, ignorantes das coisas espirituais, faz com que a nossa memória seja muito curta com relação à nossa condição de espíritos imortais, de espíritos que transitam pelo mundo, que não são daqui, que estão apenas passando por aqui. Com isso, já em outros momentos da história humana, nós já passamos por situações em que, a partir do instante em que mergulhamos na carne, que voltamos pelas portas da reencarnação, a experimentar a bênção de uma vida na Terra, nos esquecemos da nossa essência espiritual e, afastando-nos da nossa própria essência, vamos para o mundo, acreditando que a vida na Terra é um devaneio constante, acreditando que todos que aqui estão ladeando conosco na transição pelo planeta têm a obrigação de satisfazer aquilo que desejamos. Andamos, infelizmente, confundindo, como os jovens fazem pela fase juvenil, confundindo desejos com direitos. E a criatura humana cada vez mais se chafurda e mergulha na lama, no pântano dos vícios morais, porque acredita que tudo aquilo que ela deseja, ela tem direito e quer lançar mão e quer se tornar proprietária. Se nós voltarmos um pouco na história da humanidade e pensando também no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós tomamos conhecimento através da informação dos Espíritos que Moisés foi a primeira revelação, o Cristo a segunda revelação e o Espiritismo a terceira revelação, se pensarmos um pouquinho, voltando no tempo, na história da humanidade, à época de Moisés, é muito interessante nós notarmos que Moisés promoveu uma verdadeira revolução para poder libertar o povo hebreu do jugo egípcio.
empreendeu um grande trabalho, se entrevistou com o faraó, fatos mediúnicos repontaram de todos os lados, a fim de convencer o faraó de que aquele povo, o povo hebreu, era um povo que precisava ser liberto. Depois de todo esse esforço, de todas as lutas e de tudo que a história e o próprio Velho Testamento nos narra, nós nos surpreendemos quando, já fora do Egito, junto com o povo hebreu liberto, após sofrer a perseguição do faraó, no primeiro instante em que Moisés se ausenta da companhia do povo hebreu para subir ao monte, como fazia, ou seja, se retirar para uma prece, tal qual fazia Jesus também, e foi assim no Horto das Oliveiras, quando ele se recolheu para a prece, na noite em que seria entregue aos soldados romanos, Moisés também tinha essa prática e se recolheu. Mas Moisés se demorou algum tempo, e aquele povo que sofreu o jugo do chicote, aquele povo que foi escravizado durante anos e dezenas de anos, ao se separar por instantes, digamos assim, dias do seu líder, imediatamente já fraquejou na sua fé, entregando-se a práticas e a gozos mundanos, já elegendo para si, fazendo uma coleta de bens materiais, para que se pudesse produzir ali um bezerro de ouro, para empreender o culto a esse mesmo bezerro, ou seja, tudo que foi feito e visto pelo povo hebreu, nas práticas mediúnicas de Moisés, antes da liberação do povo egípcio, do povo hebreu, do jugo egípcio, não valeu de nada. Esqueceu-se de tudo, porque Moisés apartou-se durante os dias do seu povo, e imediatamente aquele povo que sofrera anos e anos de escravidão, já procurou eleger um outro ídolo para cultivar, ou seja, no caso, o bezerro de ouro. E quando Moisés desce do monte com a pedra dos 10 mandamentos, o povo, uma parte se envergonha, a outra ainda se encontrava inebriada por causa dos prazeres materiais. E, é claro, diante daquela prova inconteste do amor divino, que trazia ali na tábua dos 10 mandamentos, 10 regras, algumas divinas e algumas civis, para o comportamento do povo da época, que era totalmente deseducado. Então nós vamos encontrar lá, não matarás, é porque o povo matava. Não cobiçais a mulher do próximo, é porque o povo cobiçava, como se faz hoje, não é? Então você vai ver a tábua dos 10 mandamentos, tá? Não, por quê? Porque eram espíritos rebeldes, espíritos que recalcitravam no mal, que mesmo diante das mais insofismáveis provas, ainda assim, na primeira oportunidade em que se sentia inebriado pelo desejo para buscar algo, já saía da prática, digamos assim, que lhe espiritualizava, para buscar a satisfação dos desejos carnais e dos gostos materiais, No advento do Cristo, quando Jesus veio à Terra, aquele povo ainda se encontrava aturdido. Era hora de se entronizar apenas um Deus, o Pai bom e amoroso, que Jesus veio desnudar para a humanidade, revelar para a humanidade. Foram fases na época da nossa evolução espiritual, mas mesmo o Cristo, quando esteve entre nós, sabedor e conhecedor das nossas limitações espirituais, ainda assim nos disse que enviaria um Consolador prometido, que lembraria tudo aquilo que ele havia ensinado e que nos revelaria muito mais. E nós, que viemos reencarnando através dos séculos afora, novamente nos perdemos, e todas as vezes que a gente volta às lutas do mundo, a gente se esquece da nossa origem espiritual e travamos uma batalha terrível na intimidade da nossa alma contra a nossa própria essência. É da condição desse planeta que se sofra. É da condição desse planeta que se chore. É da condição desse planeta também que se redima
para aqueles que procuram se redimir, crescer e evoluir espiritualmente. E isso nós devemos refletir com muita clareza e com muita tranquilidade, porque aqui na terra tereis muitas aflições. E eu quero me valer para a gente falar, entrando agora por essa vereda com a qual nós vamos, todos nós aqui nessa sala, nos identificar, na vereda em que entraremos agora. Eu evoco o auxílio de Emmanuel, quando no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 83, nos fala sobre as aflições. E eu tenho certeza que se eu perguntar a todos os corações aqui presentes, todos têm a sua própria aflição. Se eu perguntar a cada um dos presentes, cada qual carrega a sua cota de dor e de lágrimas. E às vezes nós não nos damos conta ou nos rebelamos de maneira infantil contra situações que nós mesmos geramos, que nós mesmos criamos, ou na presente encarnação, ou em encarnações transatas, pela invigilância, ou ainda, vale a pena dizer que talvez alguns de nós tenha transitado e tenha saído do Egito junto com Moisés. Vale a pena dizer também que alguns de nós possivelmente esteve lá naquele momento em que nos indagaram se nós deveríamos optar por Jesus ou Barrabás, e nós optamos por Barrabás. Vale citar também que o próprio Emmanuel, que ilumina os nossos corações nos dias de hoje, através das belíssimas obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, também em o livro Há 2000 anos, teve uma entrevista pessoal com Jesus, quando a filha adoecida e a esposa Lívia, um verdadeiro anjo encarnado na terra, já houvera tomado conhecimento das primeiras canções de esperança, de amor e de poesia que o profeta de Nazaré cantava nos corações da época. Lívia já se quedara com o coração enternecido e sabia que ali de fato estava o Messias, o Consolador prometido. Sendo assim, respeitando o marido, ela evidentemente, e as convenções sociais da época, impostas pelo cargo de senador romano por Públio Lentulus, ela se abstinha de comparecer às pregações evangélicas, e uma de suas servas, que sempre participava das pregações, voltava a ela, trazendo ainda as notas inebriadas das canções de esperanças cantadas por Jesus Cristo, o carpinteiro de Nazaré. Era a melodia para os espíritos imortais, que ecoou durante aquele tempo. Todavia, ainda assim, Públio Lentulus, ao observar as pústulas feridentas da filha, depois de muito resistir, convenceu-se a procurar Jesus, e numa entrevista com o mestre, olho no olho, cara a cara, foi convidado por Jesus a segui-lo. Mas as convenções humanas falaram mais alto. O posto político, a ascendência política de um senador romano falou mais alto, e ele, evidentemente, de forma alguma iria abandonar as convenções sociais para seguir as promessas de um carpinteiro que não iria lhe oferecer palco no mundo, que não lhe traria holofotes, que não lhe daria destaques sociais, que não faria com que ele fosse importante como ele acreditava ser. E na hora do convite, em que o mestre lhe indaga, ele faz a proposta, ele declina educadamente, polidamente, mal sabendo que com a escolha que ele fazia na época, trilharia séculos e séculos de dores e de lágrimas, que é a vereda daqueles que escolhem os prazeres do mundo, é a vereda daqueles que escolhem as posições sociais, é a vereda daqueles que escolhem o salário do mundo,
aqueles que têm os olhos para ver as coisas desse mundo, mas não conseguem enxergar dentro do próprio coração a essência espiritual, ou seja, o Cristo que cada um de nós carrega dentro de si. Ainda adormecido, ainda em estado letárgico, nós não nos damos conta de que Jesus habita o nosso coração. Por quê? Porque ainda fazemos a opção, como Emmanuel fez há mais de 2000 anos, optando pelo mundo. Sendo assim, eu, você, que nos encontramos aqui, todos nós, numa reunião dita cristã, falando a respeito do Cristo Consolador, temos o ensejo de refletir mais uma vez, dentre tantas vezes que nós já refletimos, no convite que nos é feito essa noite, para que a gente possa seguir esse tal carpinteiro de Nazaré, esse homem que mudou a historiografia da humanidade, dividindo o calendário antes dele e depois dele. E nós podemos nos indagar, mas quem sou eu para seguir esse famigerado? Pois é, o que eu posso anunciar, segundo os singelos estudos e a breve leitura que eu fiz do capítulo, é que ele é o Consolador. O que eu posso lhe asseverar é que, embora o seu coração esteja transido de dor, embora a sua alma esteja ferida e você esteja derramando lágrimas, seja qual for a situação, dificuldades materiais, perda de emprego, dificuldade na família, diagnóstico médico que vem nos abater, seja qual for a situação, Ele é o Cristo Consolador. Ele é o mesmo, é o mesmo. É o mesmo que olhou para Pedro, nos olhos de Pedro, no instante em que ele o negou 3 vezes. Ele é o mesmo que olhou nos olhos de Judas, quando ele já sabia que Judas sairia dali para lhe trocar por recursos amoedados. Ele é o mesmo que olhou para Maria de Magdala e, contemplando a alma da criatura na sua intimidade, pela sua visão amorosa de espírito superior aqui na terra, olhou para ela e disse, a pecadora equivocada, vá e não peques mais. Ele é o mesmo que na estrada de Damasco, diante da queda espetacular de Paulo, do cavalo, já sem a visão física, mas com a abertura da visão espiritual, diz com muito carinho e desvelo, e principalmente com muito respeito, Saulo, Saulo, por que me persegues? Não recalcitres mais contra os aguilhões. Ele é o mesmo que quer falar hoje, nesse instante. Se você tiver tempo para ouvi-lo. Se você quiser ouvi-lo. Não recalcitres contra os aguilhões da dor. Porque a dor pode parecer, para quem é ignorante das coisas espirituais, que te chegue ao coração como um castigo de Deus. Mas não é. A dor que te chega hoje a visitar a tua alma, que te faz sofrer na incompreensão do lar, aonde quer que tu estejas, é o professor bendito, enviado por Deus para nos educar, para apontar o nosso caminho. Da mesma forma que no instante em que Paulo cai do cavalo e fica cego e não sabe o que fazer, ele humildemente cai do trono de doutor da lei, aquele postulante ao sinédrio, como a mente mais brilhante da sua época, e diz assim: Senhor, o que queres que eu faça? Talvez a dor hoje esteja te derrubando ou me derrubando, porque nós precisamos descer do orgulho, do cavalo do orgulho, no qual cavalgamos durante toda a nossa encarnação, sem a compreensão de que somos ainda tão pequeninos, tão miseráveis espiritualmente falando, tão necessitados de apoio, de amor,
porque nós precisamos uns dos outros. Porque mesmo aqueles que estão na posição hoje de nos fazer verter lágrimas, seja na intimidade doméstica, onde quer que estejamos, até mesmo na casa espírita, nós os encontramos, esses são os nossos benfeitores. Sem o aguilhão da dor, nenhum de nós aqui caminha. Sem o aguilhão da dor, nenhum de nós sairia do lugar. Sem o aguilhão da dor, nenhum de nós daria um passo à frente, porque nós somos espíritos que recalcitram, que não aceitam o aguilhão da dor por conta do nosso orgulho exacerbado. E a casa espírita vem e nos proporciona uma oportunidade, mas lá dentro mesmo nós estamos preocupados em disputar posições. Lá mesmo nós estamos em ver quem é maior e quem pode ser maior na escolha das próprias tarefas. Nós não temos um olhar de simplicidade, daquele que recebe o salário do trabalho como bênção, porque o trabalho é o nosso salário. É o trabalho que nos livra da ignorância, é o trabalho que nos faz crescer, mas quando estamos ombro a ombro com outra pessoa, que às vezes se mostra mais capaz que nós, imediatamente nós tentamos derrubar, fazer maledicência, cortar, denegrir a imagem das pessoas. Carregamos a treva dentro de nós. A treva não está no mundo. O inferno não é o mundo. O inferno somos nós. O diabo, se ele existisse, hipoteticamente, moraria no nosso coração, porque nós fazemos questão de dar guarida ao que há de pior na face da terra. Aí vem a dor, para jogar o nosso orgulho no chão, ou como fez com Paulo, que presunçosamente ia em perseguição a Ananias, porque na concepção egoísta do doutor da lei, do homem do sinédrio, Ananias, que havia convertido Abigail, sua noiva, a seguir ao Cristo, era o vilão de todos os seus sofrimentos e suas dores, porque nós somos assim. Precisamos eleger alguém para culpar. Nós ainda não temos a maioridade espiritual para irmos diante do espelho e nos assumirmos como os únicos responsáveis pelas mazelas que carregamos e pelas desditas que visitam a nossa alma e o nosso coração. Mas Deus é misericordioso. E Emmanuel, ou melhor, o senador Públio Lentulus, de há 2000 anos, que se apresentaria como Emmanuel para Francisco Cândido Xavier, o senador Públio Lentulus ali optou não pelo Cristo Consolador, optou pelas glórias do mundo. E pela opção que fez, respeitada por Jesus, porque ele não vai violentar nem a minha escolha e nem a sua escolha. Nós elegemos o tipo de vida que queremos ter. Somos nós que elegemos se desejamos ter saúde espiritual. Porque ter saúde espiritual é fortaleza para enfrentar qualquer problema. Quem tem saúde espiritual tem a capacidade de absorver os grandes embates que a vida na terra nos impõe. E para ter saúde espiritual não é algo que se adquira com favores. É trabalho que deve ocorrer dentro do nosso coração. Ou seja, o reino dos céus está dentro de vós. Os templos, os grandes templos, devem ser edificados na intimidade do nosso coração, da nossa alma, para que aí sim nós nos tornemos pessoas mais saudáveis, espíritos mais saudáveis, espíritos que compreendam melhor as leis divinas e naturais que regem a nossa vida. Mas aqueles que entendem que nesse mundo só existe dor, não existe dor, porque com o advento do Espiritismo, materializou-se, hipoteticamente falando, diante dos nossos olhos, melhor dizendo, melhor colocando, materializou-se na nossa consciência a doutrina da razão, a fé raciocinada, que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Nós hoje compreendemos e devemos aceitar que ninguém é culpado e que nós somos os responsáveis, os grandes artífices por aquilo que acontece na nossa vida.
Somos hoje, no dia 28 de setembro de 2017. Mais uma vez, se nós cerrarmos os nossos olhos e pensarmos naquela cena memorável narrada no livro há 2000 anos, quando Emmanuel procura Jesus para, mesmo que ele não tenha pronunciado as palavras, Senhor, cura a minha filha, no fundo do coração ele procurou Cristo para isso. Ele não verbalizou o pedido de ajuda, mas Jesus é tão amoroso e bom que a filha do senador, orgulhoso, quando ele volta para casa, já começa a apresentar melhoras do estado leproso, das pústulas vivas que lhe dilaceravam as carnes no corpo pequenino. Ele volta e já se depara com a melhora da filha, assim como aquele centurião que vai ao encontro de Jesus. E eu chego a me emocionar só de pensar, um centurião, um homem que comanda 100 homens, um homem poderoso que comanda 100 soldados, à época do Império Romano, vai até Jesus para pedir pelo servo, Senhor, cura o meu servo, e Jesus vira-se para ele e diz, eu irei à tua casa, e ele, um homem que comandava 100 homens, disse assim, Senhor, eu não sou digno que tu vá à minha casa. E ele se vira então para o centurião e diz, eu nunca vi tanta fé, vá que o teu servo está curado. E aquele homem orgulhoso que comandava 100 homens, ao retornar para sua casa, ainda a meio do caminho, recebe a notícia de um mensageiro que vem lhe trazer a boa nova que o seu servo estava curado. E hoje nós estamos aqui, cada um de nós com a sua lepra em particular. A lepra do orgulho, a lepra da vaidade, a lepra da rebeldia, da revolta. E nós não fomos a Jesus. Não fomos. Sabe por quê? Porque quando eu cheguei hoje aqui nesse centro espírita, Jesus estava ali no pé da escada. E todas as pessoas que chegavam, ele se aproximava e abraçava. E todos aqueles que entravam e chegavam aturdidos, ele se aproximava e aconchegava e abraçava e dizia palavras de esperança. E nós viemos aqui para cima para iniciar a palestra, e aquele homem de cabelo à moda nazarena, caído pelos ombros, cabelo da cor do ouro velho, circulava entre as cadeiras. E para os corações que se sintonizavam com ele, porque nós precisamos fazer a nossa parte na casa espírita, não ser preguiçosos, não ficar no celular, porque se nós queremos o contato com o Cristo, nós não podemos ficar de piada na casa espírita, nós não podemos brincar, nós temos que minimamente oferecer a sintonia, para que ele que circula aqui, possa entrar em comunhão com o nosso coração e aliviar as nossas dores. Para ter contato com Jesus, ou com os benfeitores espirituais, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que acordar desse estado letárgico de brincar de ser cristão. Nós temos que ser maduros, adultos, responsáveis pela nossa vida e pelas nossas dores, para que a gente tenha a grandeza de levantar a cabeça e pedir ajuda a Deus e a Jesus de maneira minimamente humilde, olhando nos olhos e pedindo, Senhor, estende a tua mão misericordiosa sobre a minha vida, porque eu não tenho conseguido fazer a minha parte, porque eu tenho sido falho, porque eu ainda não me detive na importância da mensagem que espiritualiza o coração do homem nos tempos de hoje. E ainda assim, mesmo com todos os nossos atavismos e comportamentos equivocados, ele ouve. Porque é da lei na terra que o amor prevaleça. E quem se retarda na marcha e não se conecta com o amor,
segue retardado, vai atrás, chorando, sofrendo, mas a partir do instante em que a gente se conecta, não é que a gente vai se livrar da dor, porque aqui na terra não tem ninguém isento das lições disciplinadoras que a dor traz para cada um de nós. Todos nós sofremos, e o Espírito Maria Dolores, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, diz assim, lá no final do soneto: a dor no tempo varia, cada qual tem o seu dia, e é assim que funciona com a gente. Hoje eu estou rindo, amanhã eu estarei chorando, amanhã eu preciso da tua ajuda, hoje talvez você precise da minha. A dor no tempo varia, cada qual tem o seu dia. E nós temos que despertar, amadurecer, para aí sim entrarmos em sintonia com o mundo espiritual. Hoje pode ser para mim e para você a nossa porta de Damasco. Hoje pode ser para mim e para você o instante em que Ananias, em espírito, adentre essa sala para colocar a mão sobre o nosso coração, para que a gente possa enxergar a vida com os olhos do coração, com os olhos do espírito, para que a gente possa enxergar a vida de uma outra forma, de uma maneira mais compreensiva. Se nós tivermos essa capacidade e essa compreensão de fazermos a nossa parte, tudo pode mudar e nós entramos num outro momento da nossa encarnação. Eu gostaria de vos contar uma experiência. Nós estivemos fora da casa por 30 dias. Eu estive em 4 estados brasileiros viajando e fazendo palestras. E gostaria de narrar uma das muitas passagens que aconteceu comigo. Essa, especificamente, em um momento no Rio de Janeiro. Nós estávamos fazendo um encontro para pais e filhos. E a casa estava muito cheia, tinha muita gente, umas 500 pessoas aproximadamente. E foi 1h30 de fala, onde eu falava a respeito dos conflitos familiares, das dificuldades entre pais e filhos. Falei 1h30 e depois abrimos para perguntas. E eu respondi muitas perguntas. E ficou uma pergunta só, para o final, que a pessoa que se encontrava ao meu lado não separou aquela pergunta para que propositadamente ela ficasse para o final. Simplesmente ficou para o final. E depois que eu narrar o conteúdo dessa pergunta e os fatos subsequentes, todos irão compreender a profundidade do que aconteceu. A última pergunta era de um filho, de um jovem. Eu não sabia quem era, porque não tinha o nome na pergunta. E ele me indagava o seguinte, ele disse assim: eu sou a pior pessoa da minha casa. Eu dou desgosto para os meus pais. Eu tenho certeza que sou eu que causo a maior parte dos problemas dentro da minha casa. Imediatamente, ao ouvir essa colocação, eu tentei reverter a situação e comecei a dizer para aquele público todo, para aquela pessoa que mandou a pergunta, que eu não sabia quem era, que ele não era a pior pessoa da casa dele, que certamente ele seria a pessoa que faria a diferença dentro da casa dele. E falei mais algumas coisas tentando dar bom ânimo, porque quem escreve, um jovem que faz uma pergunta como essa, está sinalizando que está a caminho do suicídio. O evento acabou e eu fui autografar os livros, e eu fiquei autografando. Autografei vários livros e veio uma família na minha direção. Um homem, uma mulher, um menino de aproximadamente 11 ou 12 anos e um outro menino menor de 7 ou 8 anos. Esse menino de 12 anos me pediu para autografar um livro para ele, eu autografei, dei um abraço nele, o pai estava de pé ao lado, eu olhei para o pai e me dirigi ao filho perguntando assim: posso abraçar seu pai? E ele disse imediatamente que eu podia abraçar o pai dele. Eu não levantei da cadeira, eu estava sentado como a Rita, o pai veio, se abraçou, se abaixou e me abraçou. E eu, após o abraço do pai, me virei para a fila das pessoas que ainda iriam autografar e não percebi. O pai saiu com o filho, com a mãe e com outro filho. Segundo algumas pessoas e a minha esposa que estava ao lado, esse pai saiu e quando saiu já saiu chorando convulsivamente, sem parar. Chorava feito criança. E eu soube que quem havia feito a colocação de que era a pior pessoa dentro daquela família,
tinha sido aquele menino de 12 anos. Um menino que faz uma colocação como essa, uma alma que está sofrendo bastante e que está precisando de ajuda. Então, por que eu narro esse fato? Eu narro esse fato porque todos nós aqui temos crianças e jovens em casa e nós precisamos começar a prestar mais atenção nos nossos filhos. Preste atenção no seu filho, preste atenção na sua filha, nos seus jovens, porque este fato que eu narro é mais comum do que pode parecer. E é por isso que tem muitos jovens aí se suicidando e passando por dificuldades, porque na maioria das vezes, os grandes problemas da sociedade nascem no seio das famílias. E as pessoas não prestam atenção no que está acontecendo dentro da própria casa. E aí a gente ouve, ou na verdade, eu testemunhei, participei de uma história como essa, e eu preciso aqui, já que a gente veio falar de consolo, dar um alerta para que todos estejamos atentos no que acontece no ambiente das nossas casas e dos nossos lares, porque somos todos aprendizes. Ninguém está em companhia de outrem por acaso. Ninguém está na família errada, com a mulher errada, com o filho errado. Nós estamos no local certo. É a nossa visão ignorante que nos faz entender. Quando a pessoa não me serve, eu troco de mulher como quem troca de camisa. Ou eu troco de marido, ou simplesmente a gente larga a casa e vai atrás de outras ilusões e também de outros defeitos para conviver, porque ainda não temos maturidade, estamos aprendendo a lidar com a diversidade comportamental das pessoas. E isso, evidentemente, se reflete lá no coração dos nossos filhos e daqueles que convivem conosco, a experiência familiar, a experiência do lar. Voltando ao nosso tema e já nos encaminhando para o encerramento dessa nossa oportunidade de trabalho, eu gostaria de evocar mais uma vez Jesus, quando nos diz no Evangelho, no capítulo do Cristo Consolador, o seguinte, no item 1. Essas tecnologias ajudam, né? Ele diz assim para o meu coração e para o seu coração, e eu acho que eu já li isso aqui uma vez, mas vou ler de novo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Esse parágrafo, esse item 1 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, fecha para nós o nosso raciocínio como o grande convite, o mesmo convite que Jesus fez a Emmanuel, a Públio Lentulus, ao senador orgulhoso de Roma, o mesmo convite que ele fez a Paulo em tantas ocasiões, mas Paulo demorou a ouvir, mas como era o vaso escolhido para a semeadura do Evangelho no Ocidente e para os povos gentios, Jesus o aguardou pacientemente. E ele nos aguarda pacientemente para que nós possamos despertar, acordar, sair desse estado letárgico em que nós vivemos, saindo da fila daqueles que se queixam, porque essa fila é muito grande, passando para a fila pequenininha dos que têm muito a agradecer, e nós todos, indubitavelmente, temos muito o que agradecer. Sendo assim, eu gostaria muito de agradecer a Deus a oportunidade de estar trabalhando aqui, de agradecer a Deus por esta casa que me acolhe, que me permite falar das mensagens de Jesus, agradecer a todos os companheiros, agradecer a minha esposa que me educa, me atura e me ama, agradecer aos meus filhos que estão confiando em mim nessa encarnação como pai. Mas eu gostaria de finalizar trazendo para nós uma mensagem muito especial para o seu coração, que diz assim:
na hora mais amarga da sua vida, essa mensagem, se você lembrar dela, certamente vai fazer luz nos teus dias. E diz assim: meu irmão, minha irmã, as tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volta ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e conformado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece, sob a voz eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Volta hoje ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e conformado. Muita paz. Muito obrigada, Deilson, por essas palavras, né? Por trazer tão para perto de nós a figura de Jesus. Quantas vezes a gente imagina que Ele está longe e Ele está muito próximo. Às vezes a gente tem até a sensação que se estender a mão, Ele vai segurar. Quantas vezes a gente faz essa distância se tornar maior e vem a dor, como Ele falou, para que se diminuam essas distâncias. E Ele está aqui, tão perto. A gente só precisa estar disposto a enxergá-lo. Obrigada, Deilson, porque esse tema, Jesus, ele é inesgotável. Ele está presente nas nossas vidas sempre, em todas as encarnações, em todos os momentos. E não é em vão ou à toa que nós estamos nesse momento reunidos aqui, recebendo esse convite, como Paulo recebeu, como tantos, como aqueles discípulos que foram por ele escolhidos, né? Quando ele diz, Tiago, meu filho, era assim que ele tratava as criaturas. E é assim que ele nos trata pelo nome. Ele olha para cada um de nós e diz assim, filho, e nos chama cada um pelo nome. Nós não somos os esquecidos, nós somos os lembrados, nós é que esquecemos, nós é que nos colocamos a uma distância tão grande e Ele está ali, só nos esperando. Que a gente não perca esses momentos das nossas vidas, que a gente possa sempre despertar na gente e aproveitar todos os momentos dos reencontros, porque esses reencontros se dão em momentos singulares, no momento do perdão, no momento da desculpa, no momento do sorriso, no momento do abraço, no momento de fraternidade, no momento de escutar alguém que sofre. Em cada momento desses está o nosso chamado. Que a gente não perca mais tanto tempo quanto a gente já perdeu até hoje. Porque o tempo urge. A semeadura está ali e a colheita está bem próxima. Que a gente possa plantar, semear bons frutos, que a gente possa ser aquela criatura mais perto dele. Não é que ele não esteja perto de nós, a distância somos nós que fazemos. A nossa ponte é do tamanho que nós construímos, porque quantas pontes pequenas são feitas todos os dias nas nossas vidas. Muito obrigada, Deilson. Sempre, sempre, sempre é formidável a gente lembrar Jesus, lembrar dos seus ensinamentos, lembrar do seu amor, principalmente, e lembrar que nós não somos os esquecidos, nós somos os filhos amados, e que Ele se encontra sempre a nos aguardar. Que
que a gente possa levar para casa essa sensação de paz, essa sensação de amor e essa certeza de que só depende de uma atitude nossa para que a nossa vida comece a ser mais feliz, porque a felicidade depende muito de um coração em paz, de uma mente tranquila e de uma pessoa, de um ser disposto a distribuir, a dar compreensão, fraternidade, amor, a olhar o outro. Porque é servindo. Chico sempre nos ensinou que a maior prece é servir. O melhor trabalho é servir. E o melhor amor é o amor, é a compreensão e tudo que a gente pode fazer pelo outro. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É um sentimento, é uma atitude. E nós estamos aqui nesse momento aguardando as nossas oportunidades. Então, vamos pedir a nosso irmão Mauri para fazer a prece final. Pai eterno, agradecemos pelas bênçãos de paz e luz reunidas nesse ambiente, trazidas pelos benfeitores espirituais, e te pedimos, por acréscimo de misericórdia, que elas permaneçam registradas em nossas mentes e em nossos corações, que possamos compartilhar do que aqui recebemos com todos aqueles que estaremos encontrando ao longo da nossa caminhada. E te pedimos também, Pai, amado, Criador, que na noite de hoje permaneça em nós a paz do Cristo, o amor de Maria de Nazaré e a certeza que somos criaturas divinas, espíritos imortais, para que um dia possamos alcançar a felicidade completa no nosso retorno à pátria espiritual. Que assim seja. Muita paz. Em nome de Deus, em nome de Maria, nossa mãe, da espiritualidade que dirige os trabalhos dessa casa, seu patrono Francisco de Assis, damos por encerrados os trabalhos de hoje. Muita paz para todos.